A primeira coisa que eu produzi de criar, assim, foi quando eu brincava de escrever música. Eu brincava disso, era a minha diversão. Eu obrigava a minha irmã e mais uma amiga minha. A gente sentava e falava, vamos escrever música. Aí eu pegava o caderno. Eu praticamente escrevia tudo. Eu só fazia as pessoas estarem me acompanhando pra gente pensar que a gente tava brincando, sabe? Porque ele não queria fazer sozinho. Então, isso acontecia já desde criança. Então, eu sempre escrevi. Eu lembro que na época da faculdade, eu cheguei a mostrar uma coisinha ou outra que eu tinha escrito, assim, mas muito assim, olha isso aqui que eu escrevi. É mostrar, é escancarar uma intimidade, assim, né? Nossa, e ainda tinha coisa que era em inglês, eu nem falo inglês, mas eu tinha coisas escritas em inglês. Aí primeiro eu mandava pra alguém pra ver se não tinha nenhum erro. Aí, não tinha. Aí eu mostrava, tipo, eu vejo isso aqui, o que tá. Mas era muito só assim, nunca imaginei que eu iria mesmo fazer um dia, tipo, arriscar e falar, tá, então, tal ano, tal... Não. Aí eu comecei a ser influenciado por uns amigos meus aqui da cidade, assim, que começaram a fazer música pop, que estavam fazendo música pop, e eu comecei a investigar, ouvir, saber com quem faziam, e aí eu falei, nossa, é um pouco possível isso. E aí eu tava com um tanto de música escrita, tipo umas 15, 20 músicas escritas. Bastante. Dessas, já montava um álbum muito coeso pra mim, tipo, que tinha muito sentido com tudo, assim. E primeiro que eu pensei era, vou ir pro estúdio, produzir, gravar umas demos, e aí vou ver como eu faço pra enviar e pra vender composição e tal. Só que aí eu fiquei muito pensando, mas se eu vender isso pra alguém, a mensagem não vai chegar nas pessoas do jeito que eu esperava que ela fosse. Porque aí eu dou a liberdade da pessoa produzir do jeito que quiser, da pessoa levar o discurso ou esvaziar a minha música do discurso que ela tem, que eu acho que ela precisa levar. E isso me incomodou muito. Eu falei, mas eu quero que essa música exista, eu quero que as pessoas ouçam isso, o que eu faço agora? E aí que eu tive que me convencer de que eu ia superar todos os medos da vida, ia ter que correr atrás de muita coisa, mas que eu ia entrar no estúdio e que eu ia lançar essas músicas. Da hora. E não sei se a gente falou isso na primeira temporada, mas quando a gente soube, né, que você ia fazer, a gente já sabia que vinha algo muito legal, muito bom. Pela sua dedicação a tudo que você faz, né? Chique. É verdade. Desde os trabalhos da faculdade que a gente estudamos juntos, né? Os três, né? Em tempos diferentes, mas estudamos todos juntos. Então, tipo assim, é isso. A gente já sabia que vinha algo muito legal. E aí aquela história que eu já te falei 1000 vezes, que é muito massa, que desde a primeira música você já se encontrou como artista e já colocou pro público bem o segmento que você ia atingir e tal. E atinge muito bem. Inclusive, tá com óculos de motoqueiro mesmo. De motociclista, na verdade. Que a galera não gosta de chamar de motoqueiro. É de Power Rangers, na verdade. Não, mas eu sempre tive... como eu sempre falo, quando você faz música pop, diferente de outros gêneros, você tem muitas outras obrigações. Do tipo... eu não digo que é mais difícil ou mais fácil, talvez seja um pouco mais complexo, sei lá. Mas eu não posso ter uma estética que não case com o meu som. Eu tenho que fazer algo que seja coerente, assim. E porque quem tá fazendo no gênero pop também já vem com produções audiovisuais muito bem produzidas, né? Exatamente. Você vê a galera, tipo, do sertanejo, por exemplo, que às vezes já tem seus milhões e o clipe da música é uma gravação ao vivo. Tipo, e funciona super bem. Sim, verdade. E aí, às vezes você tem alguém que é do pop, que tem um clipe milionário e que mesmo assim não funciona ainda, sabe? Então você tem que pelo menos suprir dar um check em todas essas coisas para no final você falar assim, não deu porque não deu. E não porque eu fiz alguma coisa errada nesse processo. Então, como a gente estava conversando até antes de a gente começar a gravar, falei, putz, para essa era, meus figurinos todos estavam comprados há mais de mês antes, tipo, sei lá, uns 2 meses antes de chegar a data de lançamento, assim. Porque eu tinha que pensar nisso. Quando eu tô no estúdio produzindo a música, eu tenho que pensar em como ela vai chegar nas pessoas. E ela não chega só no áudio, ela chega no visual. Muito. Às vezes primeiro no visual. Exatamente. Tem gente que só vai ouvir a música porque viu aquela foto assim, aquele look assim, uma parte do clipe. Exatamente. Se não chega, não escuta. Então, eu tinha que pensar nisso tudo. Então, como eu trouxe agora no novo lançamento, né, Furioso, eu trouxe essa vibe motoqueiro futurista, alguma coisa assim e tudo mais. Então, quando eu comecei a produzir,
eu já sabia a identidade, a estética que eu ia querer pra ela. Eu ia perguntar isso. Por isso que a música começa com a Malta acelerando. Ela foi a primeira coisa que a gente colocou na música. A gente não fez nada. Eu cheguei e falei, tá, vamos achar agora que som de moto acelerando a gente vai colocar, porque eu sei que a hora de eu fazer as fotos, de eu fazer o clipe lá daqui, a música foi feita em janeiro, então dali 6 meses, que eu precisaria fazer com que uma coisa casasse com a outra. E é assim, e aí eu tenho que trabalhar tudo, e tem que ser, pelo menos pra mim, eu tenho que olhar e falar, tá perfeito. E aí esse que é o rolê, né? Quando a gente é muito perfeccionista com as coisas, que a gente quer as coisas muito amarradinha, a gente dá uma sofrida, né? É um processo que ele, no final, é maravilhoso para quem vai receber, para quem tá recebendo aquilo ali, no final das contas, é incrível. Mas a gente fica meio doidinho no processo. A gente fica. E eu tenho muito cuidado com tudo, porque eu sei que se fizer alguma coisa errada, a gente podem desvaler o trabalho inteiro. É o que eu falo, galera, estavam falando mal de uma performance da Beyoncé naquele show magnífico dela. E foi de um dia. E falaram tanto que ela mudou a performance do show. Aí, tipo, a gente tem que entender também, tipo, se até a Beyoncé tenta se adequar a alguma coisa que a galera não recebeu bem, eu vou achar que não, mas tem que ser do jeito que só que eu quero. Não, então você tem que tentar prever como as pessoas vão receber. E aí depois, se alguma coisa não caiu bem, ou você se der sorte, tempo pra mudar, você já muda, ou senão no próximo, você já tem que saber pelo que você foi cobrado. Então acho que precisa dessa consciência de, nem se eu fosse Beyoncé, eu estaria livre dessa cobrança e desse feedback negativo, né? E aí, Beyoncé.